Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você e toda a sua família. Estamos iniciando nesta manhã o nosso culto matutino, a nossa escola bíblica dominical. Queremos agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que está nos acompanhando nesta manhã através das redes sociais. O nosso muito obrigado. Compartilhe esse link neste momento com seu amigo, com sua amiga, com o irmão, com a irmã e convide-o para poder juntos adorarmos ao Senhor, ao aprendermos a sua palavra nesta manhã maravilhosa, neste domingo. Aliás, o domingo é dia do Senhor e é no dia do Senhor que iniciamos adorando a Ele na beleza da sua santidade e aprendendo a sua palavra. Queremos enviar uma saudação toda especial a todos os nossos pequenininhos da Escola Bíblica Dominical, desde o maternal até a classe de juniores, os pequenininhos que neste momento tem algumas restrições ainda, estamos no período de pandemia, mas estamos orando ao Senhor para que esta pandemia seja soprada para longe o mais rápido possível e possamos retornar aos templos e adorar como adorávamos antes da pandemia, todos juntos, congregando ali na congregação, na escola bíblica dominical, nas diversas faixas etárias. Queremos mandar também uma saudação a todos que compõem a classe de pré-adolescente, a juvenis, a todas as classes de jovens, adultos, os irmãos do PROAT, sim, os nossos irmãos idosos, os irmãos que são sempre fiéis na escola bíblica dominical. Enviamos a saudação, receba um abraço de nosso pastor nesta manhã e de toda a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco. Neste momento nós vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção toda especial em favor do nosso culto nesta manhã, nossa escola bíblica dominical. Se você puder, onde você estiver neste momento, puder parar, curvar sua cabeça e orar ao Senhor neste momento, pedindo a Ele a sua bênção toda especial. Curve a sua cabeça neste momento e ore comigo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te engrandecer, Senhor, e declarar que Tu és Senhor sobre tudo e sobre todos. Queremos te render graças nesta manhã, Senhor, pelo dom da vida, pela oportunidade que nos dás de poder, Senhor, durante mais um dia, poder estar aqui nesta terra para te glorificar e exaltar o teu nome, Senhor, na beleza de tua santidade. Queremos pedir, Senhor, neste momento uma bênção toda especial em favor de todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento, Senhor. Que este culto seja um instrumento de bênçãos para abençoar a todos aqueles que estão nesta manhã, ó Pai, te adorando, Senhor, te exaltando, te exaltando na beleza de tua santidade, ó Deus. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor do nosso pastor presidente, pastor Ailton. Continua abençoando o teu ungido, dando sabedoria, dando força, saúde, vigor, Senhor. Abençoa todas as direções de EBDs, ó Pai, a todos os professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Que esta manhã seja uma manhã de bênção, Senhor, e que o Teu Espírito esteja ministrando, Senhor, a Tua palavra em cada coração. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos, nesse momento nós vamos adorar ao Senhor e convidamos o evangelista Josa Dark para vir louvar ao Senhor nesta manhã. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar a Deus, conforme nos orienta o nosso pastor. Hoje a lição nos apresenta sugestões de hinos. O número 5 é o hino início da nossa lição. Ó desce fogo santo, número 5 da nossa harpa. Aleluia.
Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Aleluia, glória a Deus, que maravilha. Cantemos mais um hino, conforme a nossa lição traz a sugestão, e é o hino número 85 da nossa harpa cristã. Deixa entrar o Espírito de Deus. No Santo Espírito está escrito que sois o templo, sim, templo de Deus. Já recebestes, depois que crestes, o dom glorioso descido do céu. Deixa entrar para morar o Espírito de Deus, dom prometido, já concedido, bendito dom dos altos céus, o que vos salva, também vos lava, pra vossa alma de manchas limpar, purificados deves pecados, o Santo Espírito já pode entrar. Deixa entrar para morar o Espírito de Deus, dom prometido, já concedido, bendito dom dos altos céus. Ó peregrino, vede o destino, entrai na terra de leite e mel, santificados, por Deus chamados, seres guiados por guia fiel. Deixa entrar para morar o Espírito de Deus, dom prometido, já concedido, bendito dom dos altos céus. Aleluia.
Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria extremamente grande estar aqui nessa manhã de domingo para participar de mais uma escola bíblica dominical. E desta feita vamos estudar a lição número 2, com a permissão do pastor. Você que estiver em casa, abra a sua lição e vamos fazer a leitura devocional dessa manhã. A lição que será estudada hoje é a lição de número 2, que tem por título O Propósito dos Dons Espirituais. O nosso texto áureo diz assim: assim, também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 14 e o versículo número 12. A nossa verdade prática diz o seguinte: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Essa lição tem alguns objetivos. Tem um objetivo específico de mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas para edificá-lo. Tem alguns objetivos. Nós lemos o objetivo geral, vem um objetivo específico que será trabalhado no transcorrer da lição. No primeiro objetivo específico, conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o crente. E o segundo objetivo a ser alcançado nessa manhã, explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. E por último, expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. E a nossa leitura bíblica em classe está registrada justamente na primeira Epístola aos Coríntios, capítulo de número 12, começando do versículo 8 até o versículo 11, e em seguida o capítulo 13 da primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 e o versículo de número 2. Quero convidar você que está em casa para ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, para, se você puder, estar em casa, para ler a palavra de Deus conosco nessa manhã. Se você tiver com lição, abra a sua lição da Escola Bíblica Dominical. Se tiver sem lição, abre o texto bíblico, né? Primeiro livro aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 até o versículo 11. E em seguida o capítulo 13, versículos 1 e versículo 2. Vamos ler? Você que está em casa, acompanhe conosco a leitura. Diz assim um texto bíblico: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que zoa, ou como um sino que tine. Vamos fazer essa leitura todos juntos do último versículo? Todos juntos, versículo 2 do capítulo 13 da primeira Epístola aos Coríntios. Todos conosco. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Amém? Meu querido irmão em Cristo Jesus, vamos orar? Vamos orar nesse momento? Vamos falar com Deus, vamos pedir a Ele da sua graça, pedir a Ele do seu amor, que está derramado sobre as nossas vidas. Vamos pedir que Ele fale conosco nessa manhã, venha nos ensinar. O Espírito Santo, que é o verdadeiro professor, tem uma palavra para o teu coração nessa manhã. Vamos orar a Deus nesse momento? Ore conosco, você que está em casa, se você estiver no hospital, se você estiver no trabalho, se você que está em casa, ore conosco nesse momento, orando, crendo que Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que estiver dentro, primeiramente, da vontade dEle. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, Pai eterno, Rei da glória, estamos diante de Ti, meu Deus, para Te pedir nesse momento uma bênção muito especial para todos esses que estão participando dessa escola bíblica dominical no ar. Deus eterno, os Teus servos, Tu conheces cada mente,
conhece cada coração, conhece cada necessidade. Tu sabe, meu Deus, aquele que está precisando de uma palavra tua nessa manhã. E Pai eterno, por intermédio do teu servo que tu irás usá-lo, ajuda, meu Deus, para que a mensagem, tua palavra chegue e alcance os corações. Vem salvar almas também nessa manhã de domingo. Vem curar vidas. Vem distribuir dons espirituais. Vem acender a chama naquele coração que está precisando, Deus, de ter um aquecimento a partir do teu Espírito Santo. Pai eterno, vem fazer a obra na vida de muitas pessoas. Queremos nesse momento, Pai, incluir também o nosso pastor presidente, Ailton José Alves. Abençoa teu servo, o homem de maior responsabilidade que tu tem colocado à frente desse grande ministério. Deus eterno, ajuda teu filho. E Pai eterno, abençoa todos e que tudo, nessa manhã de domingo, seja para a glória, para a honra do teu santo nome, salvando vidas, curando vidas e distribuindo os dons espirituais para o benefício da tua casa. Queremos te pedir isso, meu Deus, nessa manhã, em nome e no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meu querido irmão em Cristo Jesus, tem aquele momento também muito especial, que é justamente o momento da oferta, o momento da contribuição. E eu quero ler um versículo com você. Você que está em casa, pode abrir a Bíblia, Palavra de Deus, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 9. Capítulo 9 da segunda epístola aos Coríntios e o versículo 7. O texto bíblico, a Palavra de Deus diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Presta bem atenção na última parte do versículo, porque Deus ama ao que dar com alegria. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, contribua com prazer, contribua com dedicação, sabendo que Deus, Jeová dos Exércitos, Ele está para abençoar a tua casa, abençoar a tua família. E outra coisa, se você está desempregado e muitas vezes dizendo, eu quero, mas não posso, o Deus que você serve é o Deus que abre portas nos momentos mais difíceis. E a igreja tem alguns canais para que você deseje fazer nessa manhã, as contribuições. Tem um QR Code, né, que vai aparecer justamente aí no canto da sua tela. O QR Code você pode apontar o seu celular e na hora que você estiver apontando o seu celular vai aparecer justamente uma tela que vai facilitar para você justamente a contribuição. Tem alguns canais, né? E também nós temos o IEAD Play. Está aparecendo agora na sua tela o iadplay.org.br. Também você pode acessar esse canal, você vai perceber, vai entrar logo diretamente na página da igreja. E embaixo você vai ter a opção Quero Contribuir. Quero contribuir, você pode fazer a sua contribuição. Pode fazer uma contribuição através dos dízimos, você pode fazer uma oferta alçada, pode contribuir também para a obra missionária, você pode contribuir também para os projetos da igreja. Então você tem várias opções. Se você quiser contribuir, acesse o IAD Play, clique em uma dessas opções e nós também temos outros canais, como por exemplo, você pode usar o PayPal, está aparecendo também na sua tela, pode utilizar o PagSeguro, isso você pode fazer também por intermédio do seu celular. E nós temos algumas contas bancárias, né? Temos a conta bancária da Caixa Econômica Federal, temos também do Bradesco e do Banco do Brasil. Somente uma orientação importante que não pode faltar, que todo depósito tem que ser feito justamente em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Observe o CNPJ. E também, por último, para facilitar mais ainda, tem o Pix, né? Tem um Pix e o Pix, olha que a chave para fazer o Pix é justamente o CNPJ da igreja. Está aparecendo aí na sua tela, está aí o CNPJ da igreja, para não correr o risco de fazer um depósito errado. Ok? Meu querido irmão em Cristo Jesus, esses são os canais que são disponibilizados para que você que quer ofertar, faça essa oferta. Como disse o apóstolo São Paulo, Deus ama ao que dá com alegria. Vamos orar nesse momento? Vamos fazer uma oração? Vamos orar a Deus? Ore a Deus, para que o Senhor Deus, Jeová dos Exércitos, aumente o pão dos seus filhos. Vamos orar ao Senhor para que Deus abra a porta de trabalho para quem está desempregado. Meu querido irmão, Deus tudo pode fazer. É justamente na tormenta que a gente vê a operação sobrenatural de Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Oremos a Deus. Pai eterno, nesse momento chegamos diante de Ti, meu Deus, para Te pedir para os Teus filhos, aqueles que nesse momento vão ofertar, estão fazendo isso de coração, com amor, com alma voluntária para Ti.
aumenta o pão dos teus filhos. E aquele, meu Deus, que nesse momento está nos assistindo, mas que não pode, deseja, mas não tem. Senhor, abre a porta de trabalho. Abre porta de trabalho que ele possa ligar para cá depois, agradecendo pela tua intervenção sobrenatural, dizendo que as portas foram abertas. Abençoa teus filhos, meu Pai. É assim que a tua igreja te pede, no nome santo e poderoso de Jesus. Pedimos isso e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E meu querido irmão em Cristo Jesus, o pastor Nadir Jackson, superintendente das escolas dominicais, convida nesse momento o evangelista Josadark para cantar e louvar a Deus com mais um hino. Amém, glória a Deus. Vamos louvar a Deus com mais um hino 440, faze já o seu querer. Em viver para Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás, faze já o seu querer. O seu poder e seus dons te dará, de gozo Cristo sim te dará, do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre o seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz, queres conhecer a paz que dá Jesus, queres que te guie com a verdadeira luz, faze já o seu querer. O seu poder e seus dons te dará, de gozo Cristo sim te dará, do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre o seu querer. Queres lá no céu os teus amigos encontrar, deves preparar tua vida sem tardar. Queres para Jesus a tua vida consagrar, faze já o seu querer. O seu poder e seus dons te dará, de gozo Cristo sim te dará, do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre o seu querer. Aleluia. Glória a Jesus, que bom estar na presença do Senhor no primeiro dia da semana, o domingo, que significa dia do Senhor, e estar no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, adorando ao Senhor, aprendendo a sua palavra. Queridos irmãos, nesta manhã nós estamos estudando a lição de número 2, que tem como título o propósito dos dons espirituais. Textuário, só relembrando, já foi lido neste dia. O textuário está em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 12, que diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Queridos irmãos, semana passada nós estivemos estudando a primeira lição desse trimestre, este trimestre que nós estamos estudando sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E na aula passada, ou naquilo que aprendemos domingo passado, nós aprendemos um pouco sobre a definição de dons espirituais, vimos a definição dos dons, vimos a classificação dos dons, como os dons estão classificados.
aprendemos que todo cristão, ele possui um dom espiritual. Não há nenhum cristão que não tenha ou que possa dizer que não possui um dom espiritual, de forma alguma, ao contrário. Todos que são inseridos no corpo de Cristo por meio do processo do novo nascimento, que aí nós chamamos do batismo no corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Diferente do batismo no Espírito Santo, nós temos o batismo no corpo de Cristo efetuado pelo Espírito, que se dá justamente no ato da conversão, segundo nós estamos aqui, 1 Coríntios 12, 13, e também segundo Efésios capítulo 2, versículos do 1 em diante. Então, todos os crentes, de um modo geral, eles possuem um dom espiritual, e nisso aprendemos semana passada. Não podemos confundir dons espirituais com dons naturais, embora que os dons naturais sejam também uma grande dádiva de Deus, são habilidades que Deus nos dá naturalmente, e todas as pessoas possuem também habilidades naturais. Mas quando nós falamos do corpo de Cristo, estamos falando de verdades espirituais e capacidades que o Espírito Santo compartilha àqueles a quem neste momento ou naquele instante passa a ser inserido no corpo de Cristo. Então nós temos aqueles que, uma vez no corpo de Cristo, são inseridos no seu corpo, recebem uma finalidade, recebem uma função. Paulo nos diz em 1 Coríntios 12, 14, que Deus dispõe cada um no corpo como lhe apraz. Então, quando somos inseridos no corpo, não tem como, já recebemos um dom que pode ser traduzido como a função, a nossa função no corpo de Cristo. Então, semana passada nós aprendemos sobre a definição dos dons, sobre a classificação dos dons, sabendo que os dons vieram todos da parte do Senhor, e tivemos uma visão panorâmica na relação de Romanos 12, a relação de 1 Coríntios 12, e também aquela relação dos dons em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Então, de um modo geral, a Bíblia nos mostra que os dons foram dados à sua igreja, como o próprio tema da nossa lição, que é o tema geral da nossa lição, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Este tema já nos aponta primeiro que os dons são dados por Deus e a finalidade destes dons é servir a Deus e aos homens. A nossa lição, a nossa introdução nos diz o seguinte: nessa lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Observe, aqui nessa introdução tem uma palavra que eu gostaria de destacar, que é a palavra edificar. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Essa palavra edificar é uma palavra que pode-se até classificá-la como a palavra-chave da nossa lição de hoje. O propósito geral dos dons espirituais, propósito geral é produzir edificação no corpo. Isso a gente vai ver no transcorrer da nossa lição. Então, esta palavra edificação é uma palavra que está presente tanto em 1 Coríntios capítulo 12, quanto em 1 Coríntios capítulo 14. Aliás, são esses dois textos que são relevantes para o estudo da nossa lição nesta manhã. E essa palavra ela aparece de maneira recorrente, tanto em 1 Coríntios 12, como em 1 Coríntios capítulo 14, porque ela vai traduzir de uma forma geral o objetivo pelo qual os dons são dados à igreja para produzir, seja a edificação
do corpo de Cristo, edificação de si mesmo e edificação dos outros. Mas isso nós estaremos comentando um pouco mais à frente. No tópico de número 1, por gentileza, coloca na tela, diz o seguinte: os dons não são para elitizar o crente. O subtópico 1 diz assim: a igreja coríntia. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar àquela igreja que nenhum dom lhe faltava. 1 Coríntios 1 e 7. Volta aqui, por favor. Então, observem. Estamos estudando especificamente, 1 Coríntios, os 2 capítulos de 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14. A carta que o apóstolo Paulo dirige àquela igreja que estava numa cidade, a cidade de Corinto, que era uma cidade cosmopolita, era uma cidade onde havia um fluxo comercial muito grande, um fluxo cultural, tão influenciada pela cultura grega no seu aspecto da filosofia, como também no modo de vida. Era uma cidade onde a imoralidade, onde o pecado, onde as práticas devassas eram bem comuns, tanto que dizem alguns historiadores que quando se queria designar ou conceituar que alguém estava vivendo uma vida de prostituição, dizia que fulano estava corintianizando. Então isso mostra que Paulo está escrevendo esta carta para uma sociedade que moralmente degradada, embora que do ponto de vista econômico, uma cidade muito próspera, uma cidade multicultural, uma cidade pluralista, mas ao mesmo tempo havia ali uma igreja que sofria diversos tipos de ataque e estava sofrendo algumas influências, e o apóstolo Paulo, com muito amor, com carinho pastoral, escreve aquela epístola 1 Coríntios, àquela igreja, para tratar de alguns assuntos. É importante destacar que esta epístola ela é escrita justamente com um objetivo de trazer àquela igreja um esclarecimento com relação às doutrinas cristãs. E isso se deu por diversos veículos. Nós temos, por exemplo, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, nós temos pessoal que veio aí da casa de Cloé, trazer algumas informações da igreja. Nós temos os crentes da própria cidade que acabou escrevendo para o apóstolo Paulo. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 7 em 1, capítulo 8 em 1, capítulo 12 em 1, capítulo 13 em 1, 14 em 1. O apóstolo Paulo vai deixar claro que ele estava respondendo às perguntas que aquela igreja havia feito. Então, Paulo estava municiado de muitas informações. Paulo tinha mapeado perfeitamente aquela igreja e com o amor pastoral, o apóstolo Paulo vai escrever a sua carta àquela igreja com a finalidade de trazer esclarecimentos, não só do ponto de vista teológico, mas também do ponto de vista prático, do ponto de vista ético. E quando nos deparamos, queridos irmãos, aqui no primeiro ponto, o apóstolo Paulo ele vai tratar de uma igreja que aparentemente, embora influenciada por muitas ideologias, influenciada por muitas práticas, o apóstolo Paulo abre a sua carta aos Coríntios, escrevendo o seguinte, 1 Coríntios no capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus,
chamados santos, com todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Embora seja uma igreja que, quem já leu a carta sabe, uma igreja cheia de problemas, uma igreja com divisões, uma igreja fracionada em diversos partidos, uma igreja onde havia, 1 Coríntios capítulo 5, né, um rapaz que estava deitando com a mulher de seu pai, havia problema entre os irmãos, havia confusão dos dons espirituais, mas a despeito de tudo isso, o apóstolo Paulo chama aquela igreja de Deus. E chega a declarar o apóstolo de que aquela igreja, ela possuía todos os dons, não havia nenhum dom que faltava àquela igreja. E é bom destacar de que todos os dons são dados à igreja e não a uma pessoa. Paulo deixa claro que nenhum dom vos faltava, ou seja, os dons são dados ao corpo. E este corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, que Deus dispõe cada membro neste corpo, como lhe apraz, este membro ele é dotado de uma habilidade para funcionar dentro do corpo. Ou seja, os dons são dados à igreja como um todo e não a uma pessoa em particular. Isso nós falamos porque existem uma ou outra pessoa que às vezes chegam à arrogância e dizem assim, não, eu tenho os 9 dons espirituais, tenho o Espírito e consequentemente eu tenho os 9 dons espirituais. Os dons espirituais que não são 9, né? 9 são os dons em 1 Coríntios capítulo 12, nós temos a relação, né, também de Efésios 4, 11 e 12, nós temos a relação também de Romanos no capítulo 12, não são apenas 9 dons espirituais, são vários dons espirituais, e esses dons, na sua plenitude, Deus compartilha com a sua igreja e não um membro individualmente, porque o membro não é o corpo, mas o membro faz parte do corpo. A união de diversos membros constitui o corpo e os dons são dados ao corpo. Aqui no subtópico 2, do tópico 1, diz o seguinte: uma igreja de muitos dons, mas carnal. E diz o seguinte: os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinham a finalidade de prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além daquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual, etc. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso o apóstolo Paulo a chama de carnal e imatura. Volta aqui. O autor da lição, ele destaca uma coisa bem interessante. Ele mostra que a igreja de Corinto, em termos de dons espirituais, ela era rica, ela era abastada de dons, mas havia um contraste, né, entre estes dons e a prática de alguns cristãos na igreja. O que pode levar até o questionamento, dizer assim, será que uma igreja tão viva como a igreja de Corinto, uma igreja que o próprio apóstolo Paulo atesta de que aquela igreja tinha os dons, nenhum dom faltava àquela igreja. Pode uma igreja possuir dons e ao mesmo tempo ser considerada carnal? A maior resposta é a própria igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 3, ele deixa claro, sim, que é possível uma igreja, mesmo possuindo os dons espirituais, viver uma vida de carnalidade. Aí que entenda-se carnalidade como imaturidade. O apóstolo Paulo deixou isso claro lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, e ele diz o seguinte, versículo 3 diz assim, porque, versículo 1 diz assim, eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e com manjar
porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. E aí, a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo vai mostrar os grupos os grupos e divisão que havia naquela igreja. Isso deixa claro, irmãos, de que os dons espirituais no seio da igreja não são atestados em nenhum momento de autenticação de vida íntegra e de vida espiritual. É possível alguém ser usado pelos dons espirituais e não ter uma vida ilibada? É possível. É possível sim. Porque há duas verdades que nós precisamos compreender aqui e que o apóstolo Paulo procura trazer essa balança quando ele coloca entre o capítulo 12 e o capítulo 14 de 1 Coríntios, ele coloca o capítulo 13, que vai falar sobre o amor. E são duas verdades que precisam estar numa balança. E a verdade é que o crente que vive, que é nascido de novo, um crente que tem um relacionamento com Deus, ele precisa ter carisma, ou seja, ter o dom, receber os dons da parte de Deus, mas o carisma por si só ele não é essencial. No outro lado da balança, Paulo equilibrou perfeitamente quando escreveu sobre o amor no capítulo 13, e o apóstolo Paulo mostrou o outro lado da vida cristã, que é o caráter. Carisma e caráter estão na mesma balança e têm o mesmo peso, e deveria ter o mesmo peso. Infelizmente, a igreja de Corinto estava primando mais pelo carisma. Havia dons espirituais. E observe que Paulo em nenhum momento questiona a legitimidade dos dons espirituais no seio da igreja. Paulo não vai dizer que aqueles dons espirituais eram meninice. Paulo não vai dizer que aqueles dons espirituais de fato não eram intervenções divinas no meio da igreja. Ao contrário, o apóstolo Paulo vai dizer sim, que aquela igreja era rica em dons espirituais. Entretanto, o que lhe faltava era um caráter ilibado, era um caráter trabalhado pelo Espírito Santo, que realiza isso no processo do novo nascimento, inicia no processo do novo nascimento e continua no processo da santificação, processo este que alguns crentes da igreja de Corinto estavam obstruindo, não estavam dando prosseguimento, não estavam se dedicando. O apóstolo Paulo deixa claro de que o carisma e o caráter devem estar presentes. Isso ele não fala só em Corinto, quando ele vai escrever 1 Coríntios capítulo 13 sobre o amor, ele fala isso também quando vai escrever aos crentes da Galácia, no capítulo 5, versículo 22, ele vai falar sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, na prática, nada mais é do que o caráter de Cristo incorporado no meu caráter. O fruto e os dons são duas realidades bíblicas, são duas verdades teológicas que devem fazer parte da vida de todo cristão. Eu não posso enfatizar só o dom, o carisma e desprezar o caráter, e não posso enfatizar só o caráter ignorando o carisma, porque o carisma, que é o dom, foi dado à igreja para o fortalecimento da igreja de Cristo. Pode haver pessoas com muito carisma e pouco caráter. Pode sim haver cristãos com muito caráter e pouco carisma. Mas o mais importante é a visão equilibrada. Paulo traz uma visão equilibrada de que deve haver carisma. Eu devo ser sim um instrumento de Deus. Eu devo sim reconhecer o dom que Deus me deu e pedir a Ele sabedoria para usá-lo para a edificação da sua igreja. Mas, acima de tudo, eu devo imaginar e devo considerar que o que me dá validade
né, o que valida o meu testemunho diante dos homens de que eu tenho uma verdadeira fé em Cristo, não é o meu carisma, mas o meu caráter. E aí passamos para o próximo ponto, subtópico 3, que diz assim: dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela vontade e misericórdia de Deus. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. E aqui ele cita Mateus capítulo 7, versículo 22 e versículo 23. Muitos irão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Observe que esta fala de Jesus deixa claro de que aqueles cristãos, porque se profetizava em nome de Jesus, se expulsava demônio em nome de Jesus, e se fazia muitas maravilhas em nome de Jesus, não pode ser outra pessoa que não um cristão. Observe, aquele cristão descrito pelo texto era um cristão com muito carisma, mas com pouco caráter. E aí o que vai promover a identificação com Cristo é o caráter. O próprio Jesus deixou lá em Mateus capítulo 6, ele diz assim: olha, assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Alguém já disse que no inferno haverá muitas pessoas talentosas, mas no inferno não se encontrará uma pessoa, uma única pessoa que tenha o caráter de Cristo. Porque quem tem o caráter de Cristo está identificado com Ele. Quem tem o caráter de Cristo, Ele o reconhece como seu filho. Quem tem um caráter de Cristo vive, segundo o apóstolo Paulo em Romanos 6, vive uma novidade de vida. Os dons não são validades e não são autenticações de uma vida verdadeira com Deus. E há algumas pessoas, queridos, que por não terem um conhecimento ou muitas vezes serem imaturas na fé, acabam se achando melhores que outras porque têm ou possuem determinado dom que outra pessoa não possui. Há pessoas até que se acham melhores porque são batizadas no Espírito Santo do que aquelas que não são batizadas no Espírito Santo. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, de que dom nenhum é dado por merecimento. Todos é um ato de graça. O apóstolo Paulo deixa isso claro quando ele fala em Romanos, no capítulo 12. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça me é dada, digo. Paulo vai dizer, olha assim, o que eu recebi de Deus, eu recebi como um ato de graça. Tanto os dons que nós recebemos, quando somos inseridos no corpo, como aquele que somos estimulados a buscar, segundo 1 Coríntios capítulo 14, todos são atos de graça de Deus. Nós não recebemos porque somos merecedores. E se recebemos, Deus não nos dá para nos destacar em meio à multidão. Porque a única estrela na igreja é a estrela da manhã, é Jesus Cristo. Nós somos servos. Até porque a própria terminologia que o apóstolo Paulo vai utilizar lá na sua carta pastoral a Timóteo, para descrever aquele que trabalha na obra, aquele que se envolve na obra. E quando eu digo trabalho na obra, eu estou falando de todos os crentes que exercem
atividades que estão no corpo de Cristo e que promovem atividade neste corpo. Paulo vai chamá-lo de agricultor, Paulo vai chamá-lo de soldado, Paulo vai chamá-lo de atleta. E qual é a glória em ser identificado como agricultor? Qual é a glória em ser identificado como soldado? Qual é a glória em ser identificado como agricultor? Talvez, para estas pessoas que se acham destacadas por conta dos dons, estes termos não são termos que deveriam ser aplicados àqueles que trabalham na obra, mas termos como rei, termos como príncipe. Entretanto, não são esses termos que o apóstolo Paulo utiliza para aqueles que estão envolvidos no trabalho. Sabe por quê? Porque até a definição de ministério no Novo Testamento aponta para algo singelo, aponta para a simplicidade. E, aliás, a simplicidade do caráter do próprio Cristo. Nós somos chamados como servos. Servos chamados por Deus, por natureza, sem nenhuma habilidade, mas que por um ato de graça, o Deus que nos chama para trabalhar na obra, é o Deus que nos qualifica para trabalhar naquilo que Ele nos vocacionou. Eu quero dizer nesta manhã, você, meu irmão, minha irmã, que de repente pode ter pensado assim, mas pastor, eu não tenho nenhuma habilidade, eu não tenho nenhum dom. Eu vejo tantas pessoas trabalharem na igreja com diversos dons e eu não tenho. Eu quero dizer a você que o irmão, a irmã estão completamente enganados, se você está pensando dessa forma. Você tem um dom da parte de Deus, você é membro do corpo. E todo membro no corpo possui uma função. E esta função é um dom que Deus lhe dá para funcionar e trabalhar no corpo. Se de repente você ainda não sabe qual é a sua função no corpo, eu sempre digo, primeiro procure se envolver na igreja. Depois que se envolver na igreja, veja o que é que você se sente mais inclinado ou inclinada a fazer. E depois, o terceiro bizu é, durante esse trimestre, não falte nenhuma aula da escola bíblica dominical. Estude esta lição que, quem sabe, você vai se identificar com algum destes dons que estarão sendo abordados durante esse trimestre. Então, o dom não é dado a ninguém para destacar. A estrela na igreja, né, no Novo Testamento, nós temos duas simbologias para a estrela. A primeira é a maior, e a verdade maior no Novo Testamento para a estrela da manhã, que é Jesus Cristo. Mas também o pastor, ele é reconhecidamente, né, de maneira simbólica, lá na igreja, as igrejas da Ásia, como aquela estrela que é endereçada à carta. Então é a outro significado, além de Jesus Cristo, há o significado daquele que está à frente do rebanho, daquele que está pastoreando a igreja. Entretanto, quando nós estamos falando de dons espirituais e a sua finalidade como um todo, estamos tratando de que Deus em nenhum momento dá nenhum dom para destacar ninguém. Observe 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3 diz assim: porquanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Observe, a finalidade do dom, o propósito do dom espiritual é, acima de tudo, glorificar ao Senhor, glorificar o nome do Senhor. Logo, ninguém pode se achar melhor do que ninguém. Claro, há dons que, quando as pessoas possuem esses dons, são dons que destacam, pelo menos do ponto de vista
da liderança, as pessoas que lideram na igreja, claro, estão naturalmente, pela posição de liderança, exercendo um certo destaque. Mas exercem um certo destaque pela posição que exercem. Mas os líderes da igreja, eles não podem fazer nada, não podem exercer o seu ministério, se não forem aportados com outros dons, que aí nós iremos estudar mais à frente, que são os dons assistenciais. São os dons que Deus dá à sua igreja para aportar, para dar um suporte, para dar uma base, uma firmeza no exercício do ministério. Exemplo, ministério pastoral. Ou seja, o pastor só consegue exercer o seu ministério porque há outros dons que o Espírito Santo distribui à igreja, e estes dons e essas pessoas dotadas destes dons cooperam juntamente com o pastor, lhe dando apoio no desenvolvimento do seu ministério. Por isso são chamados dons assistenciais. Então nós vamos para o segundo ponto da nossa lição, que tem como título o seguinte: edificando a si mesmo e aos outros. O texto diz o seguinte: Paulo diz que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmos. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar, orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Observe, o apóstolo Paulo, ele destacando o falar em línguas, e aqui é um dom que está dentro da relação de 1 Coríntios capítulo 12. Este dom só é possível mediante o batismo no Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele estimula o falar em línguas. Agora, claro, existem algumas observações que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Mas, dando um recorte específico, né, ao falar em línguas aqui, o apóstolo Paulo diz que o falar em línguas, quando o crente fala em línguas, ele edifica a si mesmo. Então, Paulo estimula aos crentes a falarem em línguas. E se você, meu irmão, nesta manhã disse: pastor, mas eu ainda não sou batizado no Espírito Santo. Eu queria tanto, eu desejo tanto ser batizado. Eu quero dizer a você, nesta manhã, que Deus pode lhe batizar nesse instante aí na sua casa. Persevere em oração. Continue pedindo, continue buscando, continue se dedicando. Aliás, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 1, ele diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Interessante que essa palavra zelo aqui, Strong diz o seguinte, que tem um significado de arder de desejo, prosseguir ardentemente, desejar ávida ou intensamente. Paulo está dizendo acerca dos dons espirituais: eu quero que vocês coloquem isso como prioridade da sua vida. Comece a orar, comece a jejuar, comece a buscar, dizer: Senhor, eu quero receber esse dom espiritual. Eu quero, Senhor, que Tu me concedas o batismo do Espírito Santo. Eu quero, Senhor, que Tu me dê, Senhor, o dom de línguas. Eu quero, Senhor, que Tu me use em profecia. Paulo disse: busque, mas busque ardentemente. Busque com toda a força da sua alma. Nós estamos vivendo, irmãos, uma época em que as pessoas, não estou dizendo que é errado, mas existem pessoas que às vezes buscam avidamente, né, por uma porta de emprego. Não estou dizendo que é errado, né, é importante. Buscam avidamente pela conquista de um dom, ou te digo, de um bem material. Avidamente buscam e se desdobram e oram e jejuam e fazem
intercessões e trabalhos com a finalidade material. Não estou aqui em nenhum momento, quero que os irmãos entendam, não estou criticando, que nós estamos colocando ali é apenas uma disposição de escala de valores. Paulo está dizendo, os dons espirituais devem estar no topo do pedido de oração da vossa vida. Vocês devem desejar ardentemente. Comece a colocar no seu coração nesta manhã. Mas eu já orei tanto, pastor, já jejuei tanto, pastor. Continue batendo na porta, continue orando, continue jejuando. Quem sabe não é hoje que Deus estará lhe batizando. Quem sabe não é hoje que o Espírito Santo estará abrindo sua mente e fazendo com que o irmão descubra, a irmã descubra qual é o seu dom espiritual. Precisamos entender quem somos nós no corpo de Cristo, irmãos. Porque enquanto não descobrimos qual é a nossa real vocação, estaremos perdidos. Estaremos perdidos sem poder produzir muito, porque não sabemos qual é a nossa real vocação dentro do corpo. Mas quando descobrimos qual a nossa vocação, aí podemos fazer como o apóstolo Paulo disse em Romanos 12. Se é ensinar, se eu descubro que a minha vocação é o ensino, Paulo disse, é ensinar, haja dedicação ao ensino. Mas como eu vou saber se minha dedicação, se o meu dom é no ensino, se eu não frequento nem escola dominical? Se nunca eu recebi uma oportunidade como um aluno na escola dominical, por não mostrar tanta dedicação ou não estar tão preocupado? A nossa primeira oportunidade sempre é a oportunidade inesquecível da nossa vida. É a partir deste momento que descobrimos qual é a nossa real vocação. E lhe convido nesta manhã a orar ao Senhor, pedir a Ele a sua graça, o seu favor, a sua bênção, a iluminação do seu Espírito sobre a sua mente, se você ainda não sabe qual é a sua vocação, para que você possa descobrir e produzir para o reino de Deus. O segundo tópico da nossa lição, o subtópico 2, diz assim, edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso, o apóstolo Paulo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida ou do outro irmão em Cristo. E aí, ele cita 1 Coríntios, que é muito importante esse versículo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, que diz, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar, ou seja, procurai desenvolver neles para a edificação da igreja. Ou seja, os dons não são dados por Deus para minha autopromoção. Os dons não são dados por Deus como um instrumento mercantil. Os dons são dados por Deus exclusivamente para edificar a igreja. E Deus nos deu o dom para poder ser um instrumento de bênção para a vida do outro. E aí nós entramos numa pergunta que é bem básica, né? O que é servir a Deus? Quando nós falamos de servir a Deus, nós estamos falando de servir a Deus servindo ao outro. Nós não servimos a Deus indo para o céu e exercendo uma atividade espiritual lá com os anjos diante de Deus. De forma alguma. Nós servimos a Deus quando nós servimos ao outro. Isso Pedro deixa claro. A primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz assim, cada um administre aos outros o dom como recebeu. Observe, Pedro já deixa claro algumas verdades. Esse versículo aqui é muito denso com relação às verdades dos dons espirituais. Primeiro ele diz assim, cada um administre aos outros o dom como recebeu. Observe, Pedro diz, cada um administre o dom como recebeu. Primeiro ele está dizendo que todos receberam dons.
Segunda verdade que Pedro diz aqui, cada um administre aos outros. Pedro diz, vocês receberam os dons, ou receberam o dom ou os dons para servirem ao outro, ou produzirem edificação do outro, ou serem fontes de bênção para o outro. Aí ele continua dizendo, como bons despenseiros. Bons despenseiros. Observe que o texto não diz apenas despenseiros. Diz assim, como bons despenseiros. E quando Pedro diz aqui bons despenseiros, Pedro está dizendo, não devo ser bom em relação ao outro. Que é impossível eu procurar ser melhor que o outro. Mas por que essa dinâmica não funciona no reino de Deus? Porque cada um recebe um dom da parte de Deus. Eu não posso me comparar a uma pessoa que possui um dom que Deus não me deu, e a pessoa que recebe este dom não pode se comparar comigo que não tem o dom que Deus me deu. E aí Pedro, quando diz assim, como bons despenseiros, Pedro está dizendo, olha, Deus lhe deu um dom para abençoar o outro irmão, abençoar o outro, edificar a igreja de Cristo. E uma outra verdade ele traz. Vocês devem compreender que vocês são apenas mordomos disso que Deus deu a vocês. E quarta verdade, ele diz, Deus espera o melhor de vocês. E quando diz aqui, bons despenseiros, em outras palavras, Deus espera o melhor de vocês, Pedro está dizendo, é o melhor que eu posso fazer. É o melhor de mim. Não é o meu melhor em relação ao outro. Porque se eu me parametrizar, pelo outro, eu vou me frustrar. Porque eu não vou ter o dom que o outro tem, e não vou alcançar os resultados que o outro alcança, e não vou conseguir fazer o que o outro faz. Por quê? Porque o outro tem um dom que eu não tenho. Como Pedro diz, sejam bons despenseiros, Pedro está dizendo, dê o seu melhor. Ainda que o seu melhor não chegue a 50% do melhor do outro naquilo que ele faz, mas dê o seu melhor. Deus vai lhe parametrizar por você mesmo. Deus vai lhe avaliar por você mesmo. Deus não vai usar o irmão, ou usar o irmão A para julgar o quanto você poderia produzir a partir do irmão. Deus vai lhe avaliar a partir de você mesmo. Ele lhe conhece melhor que você mesmo. Ele sabe suas limitações. Ele sabe as suas falhas. Ele sabe o quanto você precisa dele para exercer. Então Pedro diz, olha, você recebeu um dom, recebeu esse dom para abençoar o outro. Você tem que lembrar que você é despenseiro, você não é o dono do dom, você é despenseiro. E despenseiro é mordomo. Se é mordomo, você não foi chamado para ser estrela. Você não foi chamado para ser astro. Você não foi chamado para ser destaque. Você foi chamado para ser servo, para ser agricultor. Você foi chamado para ser servo. Você foi chamado para ser soldado. Porque o destaque na realização ou na execução dos dons, a glória tem que ser exclusivamente para Ele. E Pedro diz, dê o melhor de si. Ele diz, bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Pedro diz, saiba que Deus deu diversidade de dons no corpo. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um é importante dentro daquilo que faz. E o mais importante que Pedro traz é o seguinte, versículo 11. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Observe que ele vai atrelar a todo o exercício do dom a orientação divina. Ou seja, não é habilidade natural, é habilidade dada por Deus. Ele diz, se alguém falar, fale segundo a palavra. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Aleluias. A glória e o poder no exercício dos dons pertencem a Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo, e Ele não divide a glória dele com ninguém. A glória dele. Se você tem um dom, o dom que você tem, saiba de uma coisa,
você deve usar para a glória do Senhor. Deus tem que ser glorificado no seu nome. Deus tem que aparecer na sua vida. E quando as pessoas olharem para você, não verem você mais, mas verem a Jesus na sua vida. E aí cumprir aquilo que o Senhor falou, né? Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A glória sempre será para Ele. A glória é dele. E é por isso que Paulo diz em Romanos 11:36, tudo foi feito por Ele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Ele. Amém. Não tem como a gente não glorificar a esse Deus que é tão maravilhoso, que é tão misericordioso, que pegou aquilo que ninguém dava nada, as coisas desprezíveis deste mundo, para fazer destas coisas desprezíveis, destas coisas que o mundo chama de loucas, fazer verdadeiros instrumentos em suas mãos, para usar para louvor e a glória do seu nome. Aqui no subtópico 3, diz assim, edificando até o não crente. E aí ele vai falar sobre a profecia. É um tema que a gente vai tratar um pouco mais à frente, mas Paulo vai dizer assim, olha, a orientação que eu dou a vocês não é apenas para produzir edificação para si mesmo, é produzir edificação para a igreja e edificação quando você profetiza, até para as pessoas não evangélicas que estejam no seio do culto, porque se alguém profetiza, está profetizando no idioma nativo. Então as pessoas que são nativas haverão de entender a palavra que está sendo ministrada na igreja. No último tópico, o tópico de número 13, ele diz edificar todo o corpo de Cristo. Subtópico 1 diz assim, os dons na igreja. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, 12 e 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. E aí ele faz uma citação de Thomas Hoover, parafraseando Paulo em Efésios 4,16. Ele diz o seguinte, os membros do corpo, cada qual em sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todas. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem o seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nosso interesse em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Observe, queridos, quando nós falamos sobre os propósitos dos dons espirituais, quando entendemos a profundidade, quando entendemos a validade, quando entendemos o porquê Deus dispensou estes dons à igreja, passamos a entender a importância de cada membro do corpo de maneira individual. Seja aquele que foi dado o dom do ensino, seja o evangelista, seja aquele que foi dado a palavra da profecia, não importa, todos são importantes, todos compartilham de um mesmo corpo, todos são membros interligados e são membros interdependentes. E precisamos entender que Deus fez isso para promover o crescimento do seu corpo. Ó, queridos irmãos, como é bom podermos saber que pelo ato de graça de Deus nós fomos escolhidos por Ele não só para sermos salvos, mas fomos escolhidos por Ele para sermos um instrumento de bênção para outras pessoas. Os dons são ferramentas que Deus deu à sua igreja para o exercício do seu ministério, seja em promover a edificação do corpo, dentro do próprio corpo, ou utilizar
esses instrumentos ou essas ferramentas como um instrumento de trabalho para a propagação do Evangelho. No subtópico 2 diz que Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. É outra figura que a igreja é retratada no Novo Testamento, né? Edifício de Deus, lavoura de Deus. E Deus chama homens e mulheres vocacionados no corpo para promover não só a unidade do corpo, mas também para servirem de instrumentos de Deus para a proclamação do Evangelho. E aqui o terceiro subtópico, do último tópico, diz assim: despenseiro dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Ele usou a figura do despenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. Ou seja, essa verdade que nós já compartilhamos com os irmãos nesta manhã, só nos mostra de que nada temos, nada possuímos. O que temos, temos pela grande misericórdia de Deus como ato de graça de Deus. Em nenhum momento Deus nos chama para nos destacarmos. Em nenhum momento Deus dá dons para tornar alguém importante ou tornar alguém famoso. Ao contrário, Deus dá dons e dá os melhores dons à sua igreja. Sabe por quê? Porque Deus se preocupa em dar sempre o melhor para a sua noiva. E na conclusão da nossa lição, por gentileza, coloque em tela, diz o seguinte: a igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Que Deus, nesta manhã, possa aplicar estas verdades em nosso coração. Nessa manhã aprendemos que o propósito dos dons é edificar a igreja. E somos chamados por Deus para edificar não só a nós mesmos, edificar a igreja, ser bênção para o outro, mas também utilizar estes dons como um instrumento para a proclamação do Evangelho. Aprendemos também de que Deus não dá dons a ninguém com o objetivo de destacar ou de tornar alguém superior ao outro. Ao contrário, todos os crentes possuem dons espirituais. Talvez nem todos os crentes tenham os dons da relação de 1 Coríntios 12, que é um assunto que a gente vai tratar mais à frente, mas todos os crentes possuem dons espirituais. E como cristão eu devo procurar saber para que Deus me vocacionou, para que Deus me tem chamado. O que é que Deus quer de mim? E a partir do momento em que colocarmos na nossa mente essa disposição em buscar a vontade de Deus para a nossa vida, em buscar qual é a nossa vocação, pode ter certeza, Deus responderá ao seu coração nesta manhã. Descanse no Senhor. Ainda que você não seja batizado no Espírito Santo, mas Deus lhe vocacionou em um outro dom. E qual é o dom que Deus lhe vocacionou, se você ainda não sabe? Nós já trouxemos aqui pelo menos um bizu. Se envolva na igreja, trabalhe na igreja. Nós nunca descobriremos com a nossa real vocação se nós apenas ficamos nos bancos e não nos integramos à igreja local. Porque os dons foram dados para edificar a igreja e isso já subentende os membros em perfeita integração, os membros conversando e compartilhando uns com os outros. E é para isso que nós fomos chamados, queridos, para, acima de tudo, não só promover a edificação do corpo do ponto de vista da igreja de Cristo, mas, acima de tudo, no exercício desses dons, fazer tudo
para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Queremos desde já agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que esteve conosco durante este dia, nesses pequenos minutos que aqui estivemos adorando a Deus. E convidamos a você para no próximo domingo, neste mesmo horário, estarmos juntos estudando a lição de número 3, que tem como título Dons de Revelação. Vai ser uma lição maravilhosa, vai ser revelação de Deus aqui nesta manhã. Vamos orar ao Senhor. Se você puder ficar em pé, fique de pé, por favor. Vamos convidar o irmão Jonas Santana para vir fazer esta oração. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, vamos orar ao Senhor nesse momento, com a permissão do pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui em Pernambuco. Vamos orar ao Senhor, você que está em casa, ore a Deus e agradeça conosco nesse momento. Pai eterno, Rei da Glória, queremos te agradecer, Senhor, pois tu nos ensinaste por intermédio do teu Espírito Santo. Deus, agora nos ajuda, Pai, a colocar na nossa vida prática tudo isso que nós aprendemos nessa manhã de domingo. Ajuda cada um dos teus filhos, meu Deus, que daqui a pouco vai almoçar com sua família. Entra com paz, entra com a tua bênção, entra com tranquilidade. Entra, meu Deus, nesse lar, te faz presente. E Pai eterno, recebe os nossos agradecimentos. Somos dependentes de Ti. Precisamos de ouvir mais e mais a Tua palavra. Queremos, meu Deus, aprender mais e mais de Ti. Nos ajuda a Te servir melhor, nos ajuda a chegar ao céu. Recebe agora a nossa adoração, recebe o louvor que nós damos a Ti. E Deus eterno, recebe também a nossa gratidão. Te pedimos isso no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Queridos irmãos, agradecemos a sua audiência. Continue ligado aqui na programação da Rede Brasil, com toda certeza, durante este dia, você continuará sendo abençoado pelo Senhor através dessa programação tão maravilhosa que foi preparada exclusivamente para você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém.